Vamos lá. O Real Madrid é o maior clube do mundo. E não é o Real Madrid que disse isso. Não são nós, torcedores, que inventamos isso. São os números que estão aí, são as conquistas, é a história que está mostrada para todo mundo que quiser ver. O Real Madrid é o maior vencedor da maior competição de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões. São 15 Champions League, 15 Liga dos Campeões, contra apenas 7 do segundo colocado. Ou seja, é mais que o dobro. Mais que o dobro da principal competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões. Isso aí não é normal. Isso aí não é comum. Isso aí é domínio histórico do futebol. O Real Madrid não é só grande dentro de campo. O Real Madrid é uma marca global, é um fenômeno mundial, é um fenômeno cultural. Mesmo quem não gosta de futebol, mesmo quem não acompanha o esporte, já ouviu falar do Real Madrid. É como se fosse o Pelé, como se fosse o Ronaldo Fenômeno. Você não precisa gostar de futebol. Você sabe quem eles são, sem gostar. O Real Madrid é isso. Reconhecimento mundial, poder financeiro, vitrine global. Domínio histórico no futebol como o maior vencedor da maior competição de clubes do mundo. O Florentino Pérez, ele ajudou a transformar o Real Madrid nesse gigante. Isso é inegável. Ele também criou uma régua altíssima. No Real Madrid, o recado é simples. Se você fica uma temporada inteira no clube, quando eu digo você técnico, no caso, o técnico, e não ganha nenhum título, você cai. Mas essa é a cultura que o próprio presidente, o maior presidente até então do Real Madrid, que estabeleceu para o próprio clube. Ninguém está pedindo ganhar uma Champions League todo ano, mas ganhar alguma coisa é obrigação. É o próprio presidente que estabelece isso. Nem é nós, torcedores, é o próprio presidente que estabelece isso. O próprio Florentino Pérez. Um título que seja, uma La Liga, uma Copa do Rei, uma Supercopa. Pelo menos todo ano tem um título. É demais para o maior clube do mundo? O Real Madrid precisa gritar campeão pelo menos uma vez no ano. Se a gente pensar e puxar os campeonatos que o Real Madrid disputa, na Espanha são 3 campeonatos. La Liga, que é o campeonato espanhol, Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. O Real Madrid só compete, eu digo de novo, só compete com o Barcelona, tá? Os outros clubes estão muito abaixo. Há um abismo entre Real Madrid e Barcelona e os outros clubes, como o Atlético de Madrid, como o Villarreal, Valência, Sevilha, Atlético de Bilbao, Betis, enfim. Quem você quiser colocar aí. Todo ano é Real Madrid e Barcelona nesses campeonatos. Eles não conseguem disputar com o Real Madrid. Então o Real Madrid, no mínimo, vencer uma Supercopa da Espanha, que são 2 jogos. São 2 jogos, assim como ele perdeu para o Barcelona, venceu o Atlético de Madrid e perdeu para o Barcelona. É o mínimo que se espera para um clube como o Real Madrid. Ou estou errado? O próprio exemplo que o Florentino Pérez, que ele estabelece essa régua para o maior clube do mundo, que é o Real Madrid, o Carlo Ancelotti passou por isso. Então o próprio Carlo Ancelotti chegou na temporada 13-14, conseguiu vencer a La décima, tão sonhada 10ª Liga dos Campeões, que o Real Madrid estava travado ali, desde 2001, se eu não me engano, que foi a última Champions League do Real Madrid até conquistar a La décima, que foi em 2014, né? Então demoraram muito tempo aí, são mais de 10 anos na fila. A de 2001 foi o Zidane que tinha feito aquele golaço na emblemática final de Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen. Então o Carlo Ancelotti foi lá e deu essa La décima pra gente. O ano de contrato que o Florentino Pérez deu pro Carlo Ancelotti foi de 3 anos, tá? 3 anos. Então ele entrou na temporada 13-14, venceu a La décima, mas na temporada 14-15,
o Carlo Ancelotti só venceu a Supercopa da Espanha. Foi eliminado pela Copa do Rei, foi eliminado na Champions League e perdeu o campeonato espanhol, a La Liga, para o Barcelona na próxima temporada. Era aquele time que tinha o James Rodrigues, quem lembra, né? Aquele cara que fez aquele golaço na Copa do Mundo de 2014, do 7-1, enfim. Então, nessa época aí, o Carlo Ancelotti foi demitido e ele tinha um contrato de 3 anos. Ele deu uma Champions League 3 anos. No outro ano, ele só venceu a Supercopa, e foi mandado embora. Ou seja, o próprio Florentino Pérez dá um contrato de 3 anos pro cara, o próprio Florentino Pérez coloca como 1 ano sem título é muita coisa pro Real Madrid esperar, mas o próprio técnico que tirou o Real Madrid da fila de Liga dos Campeões por mais de 10 anos foi demitido no ano seguinte, com um título no currículo, e mandou ele embora. Lembrando, tá? O Carlo Ancelotti é o técnico mais vitorioso da história dos clubes. Já tinha sido vencido 2 Champions League pelo próprio Milan, foi campeão, não em Champions League, mas venceu os campeonatos do qual disputava, por exemplo, no Paris Saint-Germain, venceu o campeonato de Paris, né? Venceu também, tinha vencido na Inglaterra pelo Chelsea. No Bayern de Munique também, venceu pelo Bayern de Munique, enfim. Então, o Ancelotti volta na temporada 21-22 no Real Madrid e, pasmem, vence 3 títulos. Vence Supercopa da Espanha, vence La Liga e vence Liga dos Campeões. E aí, na temporada 22-23, ele vence títulos diferentes. Ele vence o Mundial de Clubes, porque já tinha vencido a Liga dos Campeões. Aí disputa o Mundial de Clubes e depois vence a Copa do Rei, mas cai na La Liga e cai na Champions League, ou seja, título de novo, 2 títulos no mesmo ano. Depois, na temporada 23-24, 2 títulos de novo, e os títulos mais importantes, tá? La Liga, se eu não me engano, com 95 pontos, ficou, acho que essa La Liga, o Real Madrid perdeu um jogo só, tá? Um jogo só. E venceu de novo a Liga dos Campeões. Olha só o Ancelotti. O cara que o Florentino Pérez salvou muito o Florentino Pérez quando esteve no Real Madrid. Aí depois, na temporada 24-25, o Ancelotti não venceu nenhum título e é mandado embora. Então, o próprio Florentino Pérez coloca a régua do Real Madrid aqui. Ou seja, se não tem título, não tem emprego. Tchau. Vaza. Hasta la vista. Isso é para vocês verem o tamanho da exigência do Real Madrid. Se nem o Carlo Ancelotti tem tanto crédito assim, quem vai ter? Aí vem o Xabi Alonso para essa temporada, 25-26. Um novo estilo de jogo, um cara que o Florentino gosta porque foi jogador do Real Madrid, venceu a La Décima com o Real Madrid. Era um cara que tinha feito um trabalho ótimo no Bayer Leverkusen, né? Não é um time de grande escalão, gigante como o Real Madrid, que apresentava um futebol moderno. O elenco do Real Madrid não tinha medalhões, como o último remanescente, os 2 últimos da Liga dos Campeões, como Kroos e Modric, né? Olha os meio-campistas que a gente tem hoje. E aí chega o Xabi Alonso, não apresenta muita coisa, um bando de elenco mimado. É aí que eu quero chegar na parte do vídeo sobre os jogadores. E ele já vira o ano meio que ameaçado. No final do ano teve muitos jogos ruins no Real Madrid, né? Na qual teve 3 empates consecutivos, perdeu a liderança para o Barcelona, perdeu aquele jogo para o Celta dentro do Santiago Bernabéu. E aí já virou o ano ameaçado, começa o ano, tem um bom jogo contra o Betis, mas enfrenta o Barcelona na Supercopa da Espanha, que é o maior rival, é o rival direto, não tem outro rival à altura, é eliminado, jogando muito mal, contra um Barcelona que está muito bem, um Barcelona que não tem o investimento que o Real Madrid tem, não tem o investimento que o Real Madrid tem. Cai o Xabi Alonso, vem o Arbeloa,
sobe da base o Arbeloa, um cara que o Florentino Pérez prestigia muito também, cai na Copa do Rei para um time de segunda divisão, não só a segunda divisão, como lutando para permanecer na segunda divisão, né? Perto ali, flertando com a zona de rebaixamento, e aí não pode criticar. Aí na coletiva de imprensa, antes do jogo contra o Levante, da qual o Real Madrid venceu por 2-0, um Levante que também está lutando para não cair, só que está na primeira divisão, né? A divisão que o Real Madrid disputa. O Arbeloa diz na coletiva de imprensa que pede para os torcedores, como o jogo era em Madrid, né, no Santiago Bernabéu, para os torcedores não vaiarem o clube. É uma posição completamente ridícula do Arbeloa, que claramente é um escudo do Florentino Pérez, para que não chegue até ele. Lembrando que o Arbeloa, pós a derrota para o jogo do Albacete, ele diz que a culpa era totalmente dele, tá? E tudo o que acontecer daqui para frente vai ser culpa dele. Ou seja, olha só onde o Florentino Pérez enfia os caras de confiança dele, né? Para cobrir a sujeira do Florentino Pérez. Ou seja, eu tenho um escudo e o Arbeloa é o escudo, sendo que a responsabilidade, na verdade, ali, tudo bem, o Florentino Pérez montou um mau elenco, mas quem estava jogando eram os jogadores. E o cara tinha acabado de chegar. Eram 2 dias dele ali contra um time de segunda divisão. Aí no jogo, no pré-jogo contra o Levante, o Arbeloa me disse que não era para vaiar. Aí ele causa o efeito inverso, né? Quem viu o jogo ou quem viu matérias aí sabe que a torcida vaiou pra caramba. Aqui, ó, até torcedor pedindo demissão do Florentino Pérez. O Vinícius Júnior e o Bellingham eram os mais vaiados. Por quê? Porque se espera muito desses jogadores. Aí dizem que os jogadores estavam tristes, tal, mostrou fotos e vídeos do Vinícius Júnior antes de entrar no jogo, no túnel ali se preparando, cabisbaixo, os jogadores apoiando ele. Eu acho que vaia é válida, porque a régua do Real Madrid é lá em cima. O próprio Florentino Pérez estabeleceu essa régua Real Madrid. É o maior clube do mundo. E vocês têm que entender que vocês jogam no maior clube do mundo. Uma coisa aqui, tá? Uma coisa aqui. Teve também no jogo do Albacete, um pouco antes, protestos de racismo contra o Vinícius Júnior. Eu abomino esse tipo de coisa, tá? Eu acho que jogar é uma coisa, cor de pele é outra, tá? Ou qualquer outro tipo de racismo que seja, né? Qualquer outro tipo de coisas que atacam as pessoas, tanto que aqui nos meus comentários dos vídeos meus, quando eu respondo a alguém discordando, eu nunca critico a pessoa em si. Eu não falo você é um bosta, você é um otário, você é um babaca, sua mãe é aquilo, entendeu? Eu sempre falo do futebol. Eu acho que é assim que tem que ser, com qualquer jogador, entendeu? Ninguém tá atacando, eu não quero que fique atacando, eu acho totalmente errado, tá? É atacar o jogador em si, quando envolve família, quando envolve coisa fora do futebol, quando envolve vida pessoal, tá? Então esse caso aí contra o Albacete foi um caso isolado, mas eu vi um comentário no X hoje, eu deveria ter printado aquilo, mas não deu, de um torcedor falando, olha só como são racistas a torcida do próprio Real Madrid, por criticar o Vinícius Júnior. Meu parceiro, crítica é crítica, racismo é racismo, não confunda uma coisa com a outra, entendeu? Então os jogadores têm que ser criticados pelo que acontece dentro de campo. Se os caras não estão apresentando um bom futebol, eu acho totalmente válida a crítica para eles sentirem que eles estão no maior do mundo, que eles precisam melhorar, que a régua é lá em cima, que o próprio Florentino Pérez mimou esses jogadores aí e agora eles estão assim. Saiu quando o Xabi Alonso foi mandado embora, que não devia ter dado poderes para os jogadores. Não se pode dar poder para o vestiário. Não sei se é verdade ou não, mas também não duvido. E isso colabora muito com o que está acontecendo com o Real Madrid. Jogadores que acham que são intocáveis, que são imunes a críticas, que podem fazer um gol a cada 15 jogos e tá tudo bem.
Não, não tá tudo bem. Você joga no Real Madrid. E o Real Madrid é o maior clube do mundo. É uma régua estabelecida pelo próprio presidente do clube, o Florentino Pérez. Como eu disse no início do vídeo. Eu fiz todo aquele contexto no início do vídeo para chegar até aqui e mostrar que o próprio presidente estabeleceu essa régua para o clube. O próprio Florentino Pérez, depois que aconteceu isso aí, depois que o Real Madrid foi eliminado por Albacete pela Copa do Rei, disse que de agora em diante os jogadores deveriam ser cobrados. Que o Xabi Alonso já não estava mais na equipe, já não estava mais no clube. Ué, aí vem o Arbeloa e fala que não pode vaiar. Ou seja, o Arbeloa que é mandado falar pelo próprio presidente do Real Madrid. Aí a torcida não pode cobrar? Eu fico pensando com vocês a seguinte analogia aqui. Se você está no seu emprego, você não está produzindo, você pode ser criticado, seu patrão deixa passar? Pode acontecer de você não produzir, não trabalhar e fica tudo de boa? É tudo tranquilo? Por que no Real Madrid tem que ser diferente? Por que os caras ganham milhões, têm várias regalias e não podem ser cobrados? Não pode se apresentar o mínimo de futebol competitivo e decente por cada jogo que acontece? Os caras têm salário milionário no Real Madrid. Só por estar no Real Madrid, o maior clube do mundo, já é muita coisa, muita coisa. Os caras têm um status gigantesco, têm regalias. Eu lembro do Rodrigo, dando uma entrevista na primeira Champions League, que ele venceu aquela dos 2 gols na semifinal contra o Manchester City, ele dizendo que depois daquilo, ele entrou num restaurante em Madrid e os caras ovacionaram ele e ele não precisou nem pagar para comer. Você entra num restaurante e não precisa... na sua empresa, os caras dão mimos para você, dependendo do que você faz, você entra num lugar e as pessoas pagam para você. Olha só o que esses caras têm. Tem status absurdo, mas não podem ser cobrados, não podem ser vaiados. É errado, coitados. O Vinícius Júnior fica cabisbaixo, tadinho. Vai vaiar ele? Ele deu 2 Champions, né? Faz 2 anos já, mas... coitado, ele tá atrasado o salário dele, né? Não tá em dia. Ele não tem status. Então ele pode sim prejudicar o clube com mau desempenho. Não só ele, mas como o Sr. Bellingham, o Sr. Valverde, o Sr. Tchouaméni, o Sr. Camavinga, o Sr. Hausen, o Sr. Lunin. Tirando o Mbappé e o Courtois, todo o resto tem que ser cobrado. Sim, joga no maior do mundo. A régua é lá em cima. Olha só o que o Arbeloa fala nesse vídeo aqui que eu vou colocar para vocês. Rapidinho, aí eu já volto com vocês. Bem, olha, eu sei de onde vêm os apitos, sei de onde vêm as campanhas. Eu acho que não, os apitos não são de pessoas que não gostam do Florentino, são de pessoas que não gostam do Real Madrid, né? Para mim a verdade é que não vão me enganar, sei de onde vem tudo isso. Os apitos que ele quer dizer aqui são as vaias, tá? Eu coloquei num tradutor aqui, mas ficou um pouco... deu para entender, né? Mas enfim, ele fala que não são de pessoas que não gostam do Florentino. São pessoas que não gostam do Real Madrid. Então, se você vai para esse lado, o próprio Florentino Pérez não gosta do Real Madrid? Simplesmente pelo fato de ter mandado o Carlo Ancelotti embora, um cara que deu título, deu 3 Champions League pro Real Madrid, simplesmente por ter mandado, não ter renovado com o Cristiano Ronaldo, não ter segurado o maior atacante da história do Real Madrid com mais gols do que jogos, simplesmente por não ter segurado e ter dado, sei lá, um contrato de 5, 6 anos pro Zidane, que deu 3 Champions League seguida. O que é gostar do Real Madrid? É apoiar o clube simplesmente no momento que vocês querem que apoiem? Gostar do Real Madrid é passar a mão na cabeça de todo mundo a todo momento? Gostar do Real Madrid é ter 2 eliminações vexatórias, ter uma má administração da qual o Barcelona acaba tendo resultados melhores, contrata menos, tem resultados melhores do que o próprio Real Madrid dentro do Campeonato Espanhol? É não repor
jogadores como do nível de Modric, Kroos, Casemiro e ficar com Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde e achar que é a mesma coisa? É achar que porque tá no Real Madrid, ou seja, jogador que tá no Real Madrid é foda, é bom. É isso que é gostar do Real Madrid? É ser passivo. É ser... aceitar o que vocês quiserem impor. Então é isso que é gostar do Real Madrid. Tá, é sério isso? Deixa eu entender uma coisa então. O estádio é de quem? É do Real Madrid, não é mesmo? O estádio não é do torcedor. Então, se o clube não quer ouvir vaia, por que não fecha o estádio para os torcedores não entrarem? Para controlar os torcedores. Por que não joga com os portões fechados? Ou então paga ingresso para quem só promete aplaudir, não é mesmo? Ou então compra os torcedores, faz assim, ó, toma esse ingresso aqui, mas não vai, tá? Isso não faz o menor sentido. Torcedor não é funcionário do clube. Não recebe salário, não tem obrigação de concordar com tudo. O torcedor fala, o torcedor cobra, o torcedor discute. É isso que faz um clube ser gigante como o Real Madrid. O Real Madrid virou um clube gigante pelos títulos, gestão e a torcida que tem. Foi ganhando Champions, foi vencendo. E aí a torcida cresceu no mundo inteiro. E agora esse torcedor que cobra, que consome, que engaja, que sustenta o clube, não pode cobrar? Cobrar não é ser contra, não é ser inimigo do clube. Cobrar é exigir o nível que o próprio clube criou. Que o próprio Florentino Pérez, esse velho hipócrita que tá aí, deu essa régua pro clube. Se a régua do Real Madrid é lá em cima, a cobrança também tem que ser. Quem não entende isso, talvez não esteja preparado pro Real Madrid. Rala Madrid.